Oi, meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom, né? Chegarmos nessa aula, nessa lição 13, né? Que é da nossa revista Triunfando sobre as Batalhas e as Adversidades da Vida. A lição 13 de hoje, como você pode observar aí na sua tela, tem cujo título Aprendendo com os Heróis da Fé. E nessa imagem aí, ela está elucidando o pai da fé que foi Abraão. Ele olhando para as estrelas, como Deus pediu para ele sair da sua tenda para ele contar as estrelas, porque Deus estava falando para ele que os seus descendentes seriam uma grande nação que ele jamais poderia contar com os dedos da sua mão. Portanto, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a importância da fé, sobre os exemplos dos heróis da fé e nós iremos tirar os aprendizados que esses heróis da fé nos deixaram. Se você é inscrito no nosso canal, que Deus te abençoe. Curta o nosso vídeo, compartilhe os nossos vídeos, abençoe outras vidas, outros ministérios, outros professores e que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e você receberá as notificações de todas as semanas que nós estaremos publicando os nossos vídeos da Palavra de Deus. Como você pode observar aí na sua tela, os fundamentos da nossa lição de hoje se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é o texto áureo que nos diz: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Temos apenas dois objetivos com esta aula de hoje. Primeiro, destacar os heróis da fé da Bíblia Sagrada e, segundo, mostrar as características dos heróis da fé e seus exemplos de perseverança diante das lutas e com Deus. O primeiro herói da fé que nós vamos abordar na nossa aula de hoje é Enoque. Enoque é um exemplo e nós podemos tirar a conclusão de que a fé que gera comunhão. Enoque deixou este legado, uma fé que gera comunhão. Ele viveu 365 anos, ele agradou a Deus por meio da fé. Vamos para a Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 5. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Portanto, nós podemos observar com esse versículo bíblico que para nós andarmos com Deus é preciso que termos fé. E Enoque andou com Deus, porque a palavra de Deus mesmo, no próprio capítulo 11 de Hebreus, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque, ele andou com Deus. Aí o que Paul Gardner, no seu livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, ele vai afirmar: o que aconteceu com Enoque foi um prelúdio do que acontecerá com a igreja, que é o arrebatamento. O segredo da vida de Enoque foi a intimidade. O cristão que tem intimidade com Deus, ele é aquele que tem a fé firmada em Jesus, que é aquela casa firmada sobre a rocha, que vem as tempestades, vem as enxurradas, casa firmada em Jesus, porque Jesus é a rocha, ela não cai diante das tempestades. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Assim também será com a igreja, porque Deus irá raptar a sua igreja, os seus, que vivem em espírito e em verdade, que vivem com fé em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e aqueles que estarão guardando o azeite nas suas candeias, que são exemplos do que? Das virgens prudentes. E Deus irá raptar e arrebatar essa igreja.
Então, segundo o próprio Paul Gardner, ele afirma que isso é um prenúncio do que acontecerá com a igreja no final dos tempos. Aleluias! Eu creio nessa promessa. Você também crê? Então louvemos a Deus. O segundo personagem, ou melhor, herói da fé, que nós iremos abordar na nossa aula de hoje, Noé. Ele é o exemplo de que a fé que gera a justificação. A fé que Noé teve gerou o quê? Justificação. Vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. É importante destacar que é fácil falar de Abraão, é fácil falar de Enoque, é fácil falar de Noé. Eu também acreditaria também se Deus falasse comigo. Mas no caso específico aí de Noé, não tinha esse fenômeno climático, a chuva. Tampouco naquele lugar, tampouco naquela região onde ele vivia, não tinha chuva. Então era muito difícil uma pessoa normal acreditar na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus achou graça em Noé. Então Noé mesmo, ele sem ver a chuva, sem saber como era esse fenômeno, ele acreditou em Deus. Ele confiou em Deus. E não foi por um dia, não foi por uma semana, por um mês, por um ano. Foram 120 anos de perseverança, de fé e de confiança no Senhor. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado, não sei quais são as batalhas que você tem enfrentado, as adversidades, mas saiba que tudo tem um tempo, como diz a palavra de Deus em Eclesiastes. Há todo um propósito de Deus debaixo dos céus. Tudo tem o seu tempo. Assim como foi na vida de Noé, também será na nossa vida. E Deus nos honrará e Deus nos salvará, porque Deus está procurando construtores de arca que venha salvar a sua família, que venha confiar na palavra de Deus. Haja o que houver, digam às pessoas o que disserem, que você é louco, que você é quadrado, que você é inadequado diante do mundo, que você não é politicamente correto, mas o importante é confiarmos no Senhor. O importante é darmos atenção ao Senhor, é agradarmos ao Senhor. O contexto de Noé não é diferente dos dias atuais. Assim como o próprio Cristo falou que, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Qual era o contexto da época de Noé? Malignidade, perversidade, ou seja, maldade, pessoas perversas. E uma das características dessa perversidade, desse mundo em que essa sociedade estava vivendo, era o quê? A frieza espiritual. Vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 3, versículo 5 e 11. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que ele dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se da violência. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Maldade, pecado na família, escândalos nas igrejas, entre os pastores, entre os cantores. Isso, a minha filha está me acompanhando, está falando que há pecado, há mentira, há palavrões, a perda dos valores, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Mas a palavra de Deus diz que devemos renovar nossas mentes, não devemos nos amoldar com este mundo. Não vos conformeis, como fala lá em Romanos. E quem foi Noé, professor? Noé era um homem justo e íntegro, segundo os padrões de Deus. Ele andava com Deus. Vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus.
Essa passagem bíblica mostra muito bem que, em meio ao pecado, nós podemos brilhar, nós devemos brilhar, nós devemos fazer diferença, nós devemos resplandecer a glória do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que uma casa construída no monte não se pode esconder, uma lâmpada não pode ser acesa debaixo da cama, ela tem que ficar exposta no alto no quarto. E foi para isso que Deus se revelou a mim e a você. Foi para isso que Deus enviou Jesus Cristo no meu lugar, como fala em João 3,16, para que possamos influenciar essa geração. Eu aqui, através deste trabalho, desta ferramenta, estou procurando fazer com que Deus seja conhecido, para que o reino de Deus seja levado. Assim também você também tem um chamado. Assim também você foi escolhido por Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sei qual é o seu dom, o seu talento, mas aquele que te criou antes do ventre da sua mãe, ele sabe, e você sabe também. Você foi escolhido, você tem um valor, e essa palavra é Deus falando com você nessa manhã, nessa noite, nessa tarde. Saiba que você é importante. Deus está à procura daqueles que confiam nele, daqueles que têm fé nele. Deus não está à procura só de talentos, Deus está preocupado com pessoas de caráter que tenham integridade, que venham viver para agradar ao Senhor e não agradar as pessoas. Noé era uma pessoa obediente. Vamos para a Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 6, versículo 14 ao 22. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados, para a sua largura, 50 côvados, para a sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que extermine de debaixo do céu toda carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer, mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Deus não exigiu de Noé apenas fé. Deus exigiu de Noé trabalho. Isso foi muito trabalho, fazer com que esses animais, em casais, macho e fêmea, entrassem também todo o alimento para eles passarem todo aquele período do dilúvio. Então, Deus ele está à procura de pessoas que trabalhem na obra. Deus está à procura de pessoas que queiram levar o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é feito de qualquer jeito. O reino de Deus não é um reino de fantasia. É uma luta espiritual, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades do mal, contra os espíritos da maldade. Nós precisamos lutar com as armas espirituais. Então, o reino de Deus está aí, mas nós precisamos trabalhar. Como a palavra de Deus fala que os campos brancos já estão, tem vidas que estão partindo para a eternidade, muitas delas sem salvação. E é o nosso dever. Deus está à procura de Noés para que possamos falar do reino de Deus, para que possamos convidá-los para entrar na arca, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse período de Noé, ou seja, no período do Velho Testamento, antes da graça, antes da dispensação da graça, como você pode ver aí nessa tela, já podíamos observar a manifestação da graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus não é inerente apenas à dispensação da graça. Lá no período de Noé, Deus manifestou a sua graça. Vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 8. Contudo, a Noé, o Senhor
demonstrou sua graça e misericórdia. Portanto, Noé não era o perfeito, não era o Salvador, não era o Cristo. Foi Deus que achou graça em Noé, porque Deus tem um propósito definido. Deus tem um propósito para a salvação da humanidade, como falou lá em Gênesis capítulo 3, que o Filho do Homem pisaria na cabeça da serpente. E foi através de Noé que Deus deu prosseguimento ao seu propósito. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Deus é um Deus de graça e misericórdia. Continuando, meus irmãos, nós vamos falar agora sobre outro personagem da Bíblia Sagrada, que é conhecido como o pai da fé. O pai da fé é Abraão, todos nós já sabemos. Abraão, ele exerceu uma fé que gerou aliança. Dentre os personagens heróis da fé, Abraão é o que tem o registro mais longo, desde o capítulo 11, versículo 26 de Gênesis, até o capítulo 25 de Gênesis. Como é que foi a fé de Abraão? Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Uma semelhança com Noé. Noé não conhecia a chuva, aquele povo não sabia como era, mas confiou e acreditou em Deus. Também, Abraão também, mesmo sem conhecer para onde estava indo, ele atendeu a convocação do Senhor, sem titubear, sem duvidar. Isso é um exemplo de fé, uma fé genuína. Nós vamos falar agora sobre o chamado de Abraão, sobre a renovação do chamado de Abraão e sobre a aprovação de Abraão. Primeiro vamos falar sobre o chamado de Abraão, onde ele foi obediente ao Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4, que nos diz: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. O que eu vejo em tudo isso é que vale a pena a gente obedecer ao chamado do Senhor. Porque Deus, ele tem uma promessa. Jesus, ele falou que estaria indo para o Pai, preparar moradas. E lá onde ele foi preparar moradas, há muitos lugares para mim e para você. O céu é um lugar onde cabe a mim e a você. Então, é essa viva esperança que nós temos que ter no Senhor. Nós temos que obedecer ao chamado do Senhor. Eu não sei para onde que Deus está te chamando para levar o reino de Deus, mas Deus tem um propósito na sua vida. Porque se nós não formos recompensados aqui nessa terra, seremos recompensados lá no céu. Abraão, ele não pôde contemplar toda a sua descendência, ou até mesmo a terra prometida que os seus descendentes conquistaram depois do Egito. Mas ele não regressou, ele não renegou a fé em Deus. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Abraão, ele creu, ele teve fé, e isto foi acreditado como justiça. Vamos para Romanos, capítulo 4, versículo 3, versículo 9, versículo 22. Entretanto, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Deus, ele não quer sacrifício, Deus, ele não quer ritual. Deus, ele quer apenas de mim e de você o quê? Fé nele, fé no Filho dele. Deus, ele fez um teste de prova com Abraão apenas para testar a sua fé. Ele queria apenas a aprovação da fé de Abraão.
E a fé de Abraão, ela foi provada, como já estávamos introduzindo anteriormente. Ela foi provada. E na nossa vida também não vai ser diferente. Nós vamos passar por situações onde a nossa fé será provada. Vamos para Gênesis capítulo 22 e versículo 12. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada, agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Para entrar no reino dos céus, no reino de Deus, nós precisamos o quê? Renunciar a nós mesmos. Nós temos que tomar nossa cruz e seguir a quem? Após Jesus. Não dá para servir a dois senhores no reino de Deus. Não dá para viver no mundo e viver no reino de Deus. Não dá para servir ao diabo e a Cristo. Não dá para viver conforme o mundo e conforme o Deus. Ou é uma coisa ou é outra. É preciso que renúncia, porque o caminho para o céu é um caminho estreito, mas largo é o caminho que leva à perdição. Jesus, ele tem que ser primazia em nossas vidas. O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Como o próprio Cristo falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A esposa não pode vir em primeiro lugar do que Jesus. O marido não pode vir em primeiro lugar que Jesus. Os filhos também não. O trabalho também não. Os prazeres dessa vida também não. Em primeiro lugar, devemos fazer o que? A vontade de Deus. Então, é preciso colocarmos sempre em primeiro lugar a palavra e a vontade de Deus. Eu sei que é fácil a gente falar, mas nós temos que pedir a Deus todos os dias sabedoria. Sabedoria, graça, força, para que possamos renunciar a nós mesmos, para que possamos buscar sempre em primeiro lugar a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Segundo MacArthur, Deus queria examinar o coração de Abraão. Ele confiava tanto na permanência da promessa de Deus que acreditava que, no caso Isaque fosse morto, Deus o ressuscitaria. Como o próprio Abraão falou, né? Meu filho, Deus proverá, porque Isaque perguntou, cadê o cordeiro? Porque nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Mas Abraão falou, meu filho, Deus proverá. Então Abraão é conhecido mesmo como o pai da fé, porque provou isso. Para Hebreus, capítulo 11, 17 ao 19. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente o recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus 6:15. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Portanto, para nós alcançarmos as promessas do Senhor, para que as promessas de Deus se realizem em nossas vidas, é preciso o quê? Perseverança, é preciso o quê? Paciência. Como foi Jó, que nós falamos na lição passada, Abraão também, Noé também tiveram a paciência, foram perseverantes no Senhor. Nós temos que copiar essas atitudes desses heróis da fé. Agora nós vamos iniciar sobre as heroínas da fé. Nós falamos sobre 3 homens, exemplos de heróis da fé, que não são apenas eles, e muito mais. Agora nós vamos falar sobre a primeira mulher heroína da fé, que é chamada de Sara. Ela é um exemplo de esposa segundo a Bíblia Sagrada. Vamos para Hebreus 11:11. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sara, em certos momentos, ela duvidou do Senhor e até riu.
Mas isso mostra muito bem que essas pessoas, como Sara mesmo, e Elias, a Bíblia Sagrada fala que ele era ser humano como nós, Sara também era humana, como a mim e a você. E muitas das vezes a gente vai negar Cristo, muitas das vezes a gente vai pecar, vai titubear, mas Deus, ele é um Deus perdoador. Deus é um Deus que está sempre a nos ouvir, a nos atender. Nós temos que ser um cristão como Davi, que jamais quis perder a presença do Senhor. E não ser aquele tipo de crente como Saul, que se afastou do caminho do Senhor. E Sara é um exemplo de que vale a pena a gente permanecer e persistir no Senhor. Mesmo a gente errando, mas vamos permanecer no Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, Sara foi um exemplo de esposa dócil e submissa, exemplo de mulher sábia e virtuosa, como fala em Provérbios 31. Vamos para a Bíblia Sagrada. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Delas, suas filhas, se praticardes o bem, sem qualquer espécie de receio. É um exemplo para mim e para você. Nós somos quem no mundo espiritual? Entre nós e Jesus, nós somos quem? Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar fidedignamente a Deus. Temos que esperar pelo noivo. Nós temos que guardar azeite. Nós temos que comprar azeite. E nós temos que ser submissos a Deus. Não dá para a gente agradar dois senhores como estávamos falando anteriormente. Então, Sara é um exemplo muito bem de como nós devemos nos portar diante do noivo, diante de Jesus Cristo. Sara, ela acompanhou o marido em seu desligamento da família para seguir o chamado de Deus, segundo Paul Gardner, no livro de Quem é Quem, na Bíblia Sagrada. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, dirige-te à terra que te indicarei, eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como orientar o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Nós temos que acompanhar quem? Acompanhar o noivo. Nós não devemos olhar para trás, olhar para o mundo, como fizeram mesmo a própria mulher de Ló. A Sara, ela ficou ao lado do esposo em sua fraqueza absurda diante de um suposto perigo. Lembremos daquelas situações no Egito e também contra o rei Abimeleque, né? Onde Abraão, com medo de perder a sua vida, ele afirmou que Sara era sua irmã, com medo de ser morto, né? Pelos egípcios e pelo aquele outro povo. Na verdade, Sara era meia-irmã de Abraão, filha do mesmo pai, mas de outra mãe. Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 13, e Gênesis 20, do 2 ao 3. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abrão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu Abrão propor a Sarai, sua esposa: escuta com atenção. Tu és uma mulher muito bonita, portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, se alegrarão. É a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem, por consideração a ti, e por tua causa conserve também a minha vida. Versículo 2 do capítulo 20 e o versículo 3. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. Certa noite Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Aí a gente percebe a preocupação de Deus e a proteção de Deus. Mesmo com os erros de Abraão,
conhecido como herói da fé. É a palavra de Deus que fala isso, né? Abraão também é um exemplo também de que era humano como a mim, como a você. E Deus, para preservar sua promessa, ele teve que atuar tanto lá no Egito quanto também na vida de Abimeleque. Lá no Egito, Deus mandou pragas, né? Mandou doenças. E Abimeleque, Deus se revelou a ele, falando: você vai morrer se você tocar nessa mulher. Né? Então, isso a gente vê o cuidado de Deus na vida de Abraão. A segunda mulher que nós iremos falar agora é a Joquebede, a segunda heroína, que não consta no livro de Hebreus, mas também é o exemplo de heroína da fé. Foi uma mulher que teve fé e uma viva esperança. Vamos para Êxodo, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 9. Quem foi Joquebede? Foi a mãe de Moisés. Como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança. Era um menino lindo e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: leva este menino, amamenta-o para mim e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Por que Joquebede foi colocada na nossa revista como uma heroína da fé? Pelo nosso comentarista. Aí o comentarista MacArthur vai nos explicar. As ações cuidadosas da mãe de Moisés, consistentes em construir uma arca feita de junco, colocar Moisés no rio num ponto próximo ao local de banho real e fazer com que sua irmã ficasse de olho para o que aconteceria, revelam a esperança de que algo aconteceria para o bem daquela criança. Foi o que? Um exemplo de fé. Porque como eu e você sabemos, havia decreto de Faraó onde afirmava que se nascesse meninos dos hebreus deveria ser morto. Se nascesse meninas, poderia deixar sobreviver. Mas Joquebede teve fé. Ela tomou essa atitude e isso corrobora como fé. E isso foi um propósito divino. Então, Deus, ele cumpre seus propósitos, mas é preciso de mim e de você o quê? Fé. Sem fé não dá para Deus cumprir seus propósitos na nossa vida. Sendo que nós vamos ver mais adiante que a fé é um dom de Deus. A terceira heroína, que consta agora também no livro de Hebreus, infelizmente Joquebede não foi constada explicitamente, mas implicitamente podemos nomeá-la, está em Hebreus 11:31, que é Raabe. Ela é um exemplo de que a fé que muda o destino de si e da sua família, porque ela não preocupou-se apenas consigo mesma, mas também preocupou-se também com a sua família, seus pais, seus irmãos, suas irmãs, até os seus escravos. Hebreus 11:31. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Uma observação importante. Depois que ela encontrou-se com os espias de Josué, e ela, sabendo da fama do Deus de Israel, que vinha libertando, abrindo as fronteiras para o povo de Israel, ela confiou em Deus. E nós vamos ver mais adiante. Então ela deixou de ser prostituta. Porque Deus, ele quer, quando nós nos encontremos com ele, que mudemos de vida, que nos convertemos a ele. Não dá para encontrarmos com Deus e permanecermos do mesmo jeito. Nós precisamos ter um encontro com Deus, como Jacó tivera. Por que Raabe é uma heroína da fé? Lá em Josué, capítulo 2, versículo 11, vai responder a essa indagação. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu. Isso é Raabe que está falando. E não restou mais coragem nem ânimo em ninguém.
por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Ou seja, Deus salva aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se convertem ao Senhor. Deus tem propósito e livra do mal e livra do inferno aqueles que confiam no Senhor e que mudam de vida. E Raabe mudou de vida, não é à toa que ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Olha só o quanto que é interessante, segundo o comentário bíblico Esperança de Fritz Laubach sobre Raabe. Primeiro, ela percebeu o plano de Deus. Segundo, ela aceitou o plano de Deus e se ajustou a ele. Terceiro, ela agiu de acordo com sua lealdade. E quarto, ela reuniu sua família e amarrou o cordão de fio de escarlate. Esse fio de escarlate vermelho já estava simbolizando quem? O sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o que todos esses personagens bíblicos, todos esses heróis da fé e heroínas da fé possuem em comum? Vamos acompanhar. A primeira característica dos heróis da fé e heroínas da fé é o quê? Eles possuíam um firme fundamento. Eles possuíam o quê? Um firme fundamento, ou seja, todos eles possuíam o quê? Fé. Fé em quem? Fé em Deus. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Certeza, meus irmãos. E a prova daquilo que não podemos ver, ou seja, prova. Fé é o quê? Certeza. E fé é o quê? Prova. Certeza de quê? Daquilo que a gente espera e prova daquilo que a gente ainda não vimos. Segundo a Bíblia King James, o rodapé da Bíblia King James, sobre esse firme fundamento. A expressão grega original hypostasis significa um tipo de certeza concreta, uma confiança sem espaço para dúvida. É interessante destacar que a fé, que todos esses heróis da fé tiveram e nós temos e nós deveremos ter, ela vem de Deus. Ela não é um fruto de um intelecto. O que MacArthur fala sobre isso? A verdadeira fé não se baseia em evidência empírica, mas da garantia divina, e é um dom de Deus. A prova está em Efésios capítulo 2, versículo 8, como nos diz: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! A segunda característica que esses heróis e heroínas da fé possuíam em comum está em quê? Porque eles agradaram a Deus. Abre aspas. Segundo o comentarista bíblico John MacArthur, a fé genuína não significa apenas crer na existência de um ser divino, mas sim crer que o Deus da Escritura é o único Deus real e verdadeiro que existe. A pessoa deve crer que ele recompensará a fé das pessoas com perdão e justiça. Fecha aspas. Hebreus 11:6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Se nós não agradamos a Deus, nós estamos o quê? Em pecado. E lá no céu não entra pecado. Ninguém anda com Deus em pecado. Ninguém vive com Deus em pecado. A terceira e última característica que nós podemos elencar, segundo o autor da revista, é: eles perseveraram até o fim. Segundo o comentarista MacArthur, o ponto é que todos eles, corajosos e inflexivelmente, seguiram a Deus, independentemente do resultado humano. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Isso aí foi Deus falando para Paulo. Paulo foi um apóstolo, muito usado por Deus, realizou milagres, Deus libertou, fez maravilhas através dele, mas tinha um espinho na carne. Mas Deus falou para ele: Paulo, eu não vou atender seu pedido. Você está fazendo oração para mim 3 vezes, mas não vou te atender, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa vida. As lutas, as adversidades, as aflições vêm para nos moldar, para mostrar que eu e você somos humanos, somos falhos, mas que podemos agradar a Deus com fé. E
É essa fé que agrada a Deus. E é nas nossas fraquezas, nas nossas aflições, nas nossas lutas que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Para quê? Para que a gente não venha se orgulhar. Portanto, meus irmãos, eu agradeço demais cada um de vocês que tem nos acompanhado durante esse trimestre. Nós estaremos estudando agora a próxima revista, na próxima semana, que falará sobre Efésios. Eu convido a você para estar conosco novamente, aprendendo juntamente, todos nós. Orem em meu favor, estou orando, apresentando a vida de cada um de vocês. Deixe seus comentários, suas críticas, suas sugestões aí. Eu estarei usando o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, comentarista de Efésios, como base para a nossa próxima revista. E Deus te abençoe, fique com Deus, uma ótima semana para você, em nome de Jesus.